Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. E agora sobre a sua trajetória profissional. Você trabalhou na TV Tupi, Rádio Bandeirantes. Como é que foi isso? Tupi, se fala Tupi aqui, a maioria das pessoas não vai ouvir nem falar o que é Rede Tupi de televisão. Foi a primeira rede de televisão do Brasil, foi a Rede Tupi. Eu comecei a trabalhar na Tupi, eu tinha 17 anos de idade. Dos 13 anos, lembra que eu falei de uma agência de publicidade? Na agência eu comecei a ter contato com veículos de comunicação, Sim. com emissoras de rádio, emissoras de televisão. Aquilo me fascinou. E dali da agência, eu fiquei nessa agência 2 anos e depois fui para a TV Tupi, como assistente de rádio e TV. Aí cresci, fui para a área comercial, aí comecei a ganhar dinheiro também na TV Tupi. E foi uma emissora muito carinhosa, com muita dificuldade, mas onde eu aprendi muito. Depois fui para Bandeirantes, voltei para Tupi, depois voltei para Bandeirantes. Eu fiz um ping-pong nas duas emissoras e ali comecei minha trajetória no mundo, efetivamente, da comunicação, da onde eu nunca mais saí, exceto agora, quando vim para o mundo da política, onde eu estou há 6 anos. Eu disputei a Prefeitura de São Paulo em 2016, depois o governo do Estado de São Paulo em 2018, eu estou aqui como governador. Eu tenho 6 anos só de vida pública, mas foi ali que eu comecei a minha trajetória e a minha paixão pela comunicação. Naquela agência de publicidade, onde era o boy, mas como boy eu não tinha muito contato. Minha tarefa era pegar fitas, aquelas fitas naquela época, o pessoal aqui da técnica, era quadriplex, eram umas fitas enormes assim, para escrever, olha, isso aqui é o comercial do sabonete Lux, põe ali no arquivo de Lux, da Unilever, aí põe ali, agora a fita 7,5, que era aquela fita de gravador, que é o comercial da Rádio X. Então esse era o meu trabalho, eu tinha pouco contato. Sim. Na televisão ao contrário, aí foi a grande abertura para ter um conhecimento melhor da comunicação e aí minha vida mudou. E o que virou o Grupo Doria, para quem nunca ouviu falar? Porque hoje você é ex-presidente do Grupo Doria. Você largou o grupo, deixou a presidência para virar político. Foi. E o que o grupo fazia? Muitos anos depois, dando um salto, quer dizer, de empregado a executivo de alta qualificação, depois me tornei empreendedor, eu sempre gostei de empreender, eu sempre fui muito corajoso, até dado as circunstâncias de vida que eu tive, ou você tinha coragem para fazer, ou certamente eu estaria já fadado ao fracasso de imediato, com todas as dificuldades que passei e que a minha família passou também. Então, o Grupo Doria foi um grupo que foi formado no marketing, no rádio e na televisão, as minhas grandes paixões. Tivemos sucesso, depois eu abri o LEAD também, o Grupo LEAD. Hoje isso está sob comando do meu filho mais velho, tem o mesmo nome que eu tenho, João Doria Neto, eu sou João Doria Júnior. Um grupo de executivos, temos um grande mentor, eu sou muito grato. Aliás, ele mora aqui, em Barueri, que é o Luiz Fernando Furlan, que foi ministro da Indústria e Comércio, grande acionista da BRF, da antiga Sadia. Ele é o presidente do conselho do nosso grupo, e uma figura que eu tenho uma dívida de gratidão enorme, porque eu tomei a decisão de deixar a vida privada, vendi toda a minha participação, ou melhor, transferi a minha participação para os meus filhos, e ele foi o mentor do Johnny, que é o apelido do meu filho mais velho. E o Johnny está lá à frente dos negócios, indo muito bem, tem 26 anos, é um talento, e também um dedicadíssimo profissional, uma pessoa que eu, além de amar, admiro muito. Bom, e aí a minha pergunta, já entrando na parte da política, né, que é até o foco do nosso episódio, mas você teve toda essa trajetória, você enriqueceu com a atividade empreendedora, né? Você, na sua família, primeiro teve dinheiro, depois você teve a experiência de não ter nada, que talvez seja até pior do que não ter nada de cara, porque você tem um referencial comparativo, né? Fico imaginando a sua mãe, por exemplo, que viu ter tudo, de repente não ter nada, e separada do seu pai. Aí você fez essa trajetória empreendedora, você conseguiu enriquecer com isso, a empresa existe até hoje, está sob comando do seu filho, e aí você resolve entrar na política, um mundo muito polarizado, onde vão ter pessoas que vão gostar de você por um motivo e outras que vão te odiar extremamente. Por que entrar na política? Se a gente for olhar o chat aqui, tá uma guerra, né? Uma batalha. Inclusive, pessoal, sejamos moderados nos comentários, né? Porque é um ambiente muito inóspito, assim, se a gente for pensar. Ainda mais hoje, em época de rede social. O que te atraiu, assim, que falou, nossa, eu preciso virar político?
Bruno, não é virar político, é lutar pelo meu país. Há pessoas idealistas, eu sou idealista. Eu sou idealista. Eu podia ter ficado, a melhor situação, a mais confortável, era ficar onde eu estava, concorda? Uma boa família, uma esposa, 3 filhos, um bom patrimônio, tudo isso conquistado com trabalho, com dedicação, com honestidade. Era mais fácil eu ficar onde eu estava. Mas eu tive uma razão específica para isso. E eu tenho que dizer para vocês qual foi. Foi Lula e o PT. Eu fiquei tão revoltado com o roubo, com os assaques, com as mentiras. 13 anos de PT, 13 anos de Lula mentindo, dizendo que era o salvador do Brasil. Que eu falei, eu não vou ficar quieto, eu vou sair da arquibancada, eu vou sair da cadeira cativa, vou sair da numerada, eu vou para o campo, eu quero lutar pelo Brasil. Eu sou um dos idealistas. Talvez tenha muita gente que não acredite em idealismo. Eu acredito. Nunca recebi um salário, nem como prefeito, nem como governador. Eu dou todos os meus salários. Como eu fiz um bom patrimônio, eu não preciso disso. Então, eu deixo claro, eu não vivo no Palácio dos Bandeirantes, por exemplo, Malu. Lá tem uma residência enorme, 400 metros quadrados, todo conforto. Praticamente todos os governadores que passaram por São Paulo residiram ali. É um direito que cabe aos governadores. Eu moro na minha casa, eu não preciso disso. Então, eu fiz por idealismo. Eu vim para enfrentar o PT e venci, Bruno. Venci Lula, venci Fernando Haddad, venci Dilma. Fernando Haddad era prefeito de São Paulo e concorria à reeleição em 2016. Lula não estava preso, Lula estava solto. E Dilma, do PT, era presidente da República e operava fortemente para facilitar a reeleição do Fernando Haddad. Eu não tenho ódio de ninguém, eu não odeio ninguém, mas eu estava muito revoltado com as circunstâncias em que o Brasil vivia naquele momento. Falei, eu vou ajudar. E como é que você pode ajudar? É dentro do processo democrático da cidadania. Eu já era filiado ao PSDB desde 2001. Eu gostava e gosto do PSDB. Você já tinha uma experiência como secretário antes, já tinha se envolvido em alguns governos? Isso, eu fui secretário do Mário Covas. E foi isso que trouxe também a minha admiração pelo PSDB. Com o Montoro, lembra-se que eu falei? O Montoro foi fundador do PSDB, 33 anos agora, 34 anos atrás, assim como o Mário Covas, de quem eu fui secretário. Então eu tomei a decisão, falei, eu vou para o fronte. Imagine você, alguém que a vida inteira teve no setor privado, vir para a política para enfrentar o PT. O PT com Lula, o PT com Fernando Haddad, que depois disputou a eleição presidencial em 2018 contra Bolsonaro, e Dilma, que era presidente da República. Sabe qual era a minha pontuação no Ibope 8 meses antes da eleição? 1%. 1%? Tinha 1%. Nada mais animador do que 1%. O campeão líder naquele momento, 8 meses antes, nós estamos a 8 meses da eleição agora, coincidentemente. Eu tinha 1%. O primeiro lugar tinha 38, o segundo tinha 24, o terceiro tinha 17, o quarto tinha 12, o quinto tinha 6, eu estava lá na rabeira. Quem eram os candidatos naquela época? Era o próprio Fernando Haddad, o Celso Russomano, Luiz Arundina, Marta Suplicy, o falecido Major Olímpio. Esses eram os candidatos que estavam bem à frente. E haviam outros candidatos que tinham uma posição também inferior, como a minha posição. E se você pensa que isso era motivo para eu desistir, para eu desanimar, falei, não, é agora que eu vou à luta. Coloquei minha calça apertada, meu par de tênis, minha camiseta e fui à luta. Campanha é isso, Malu. E fui conversar com o povo, com a população, fui para a periferia, para as áreas mais pobres da cidade de São Paulo. Ali era a disputa pela Prefeitura de São Paulo, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Ninguém sabia quem eu era. Quem é esse cara que chega aqui falando o que está falando e dizendo que vai fazer e que vai poder ajudar, vai trazer um pouco de esperança para mim? Foi isso que eu fiz. E de 1 fui para 2, dobrei no segundo mês, olha que coisa fantástica, né? De 1 para 2. Mas depois fui para 5, para 7, 9, 15, 19, enfim, venci a eleição no primeiro turno, Malu, com 53% dos votos. Primeira vez que um candidato ganha eleição no primeiro turno em São Paulo em toda a história. Depois renunciei à Prefeitura de São Paulo para salvar, a meu ver, o que São Paulo ia cair nas mãos de um outro esquerdista, o Márcio França, que eu chamava de Márcio Cuba, que idolatrava Cuba, Nicarágua e a extrema esquerda. Falei, não, eu lutei até aqui e o governo de São Paulo agora vai cair na mão de um esquerdista para implantar aqui também a bandeira comunista, para dizer que Cuba é maravilhoso, que Lula era um ídolo, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que os fins justificam os meios, lembra-se? Pode roubar, não tem problema, rouba à vontade, porque se eu estou ajudando os mais pobres, eu posso roubar. Não pode roubar. Não pode colocar a mão no dinheiro público, não pode roubar a Petrobras, não pode ter conta na Suíça, não pode ter triplex, não pode ter sítio, não pode ter carro de luxo com dinheiro que não é seu.
trabalhe pelos mais pobres, seja correto, seja justo, mas não roube o dinheiro público. E lá fui eu enfrentar uma segunda campanha. Tinha tudo para perder, e venci pela segunda vez, me tornei governador de São Paulo. E agora estou aqui no fronte de novo. Eu não quero Lula, e eu não quero o Bolsonaro. E sei que muitos brasileiros, muitos que estão nos vendo, nos assistindo agora, também não querem as opções daquilo que Lula já fez de errado e nós escolhemos o remédio equivocado. Bolsonaro acabou sendo um remédio errado para o Brasil. Eu errei e 56 milhões de brasileiros, ou talvez não todos, mas muitos estão arrependidos. Eu estou, porque eu não queria Fernando Haddad nem Lula. Eu ganhei do Fernando Haddad, como é que eu poderia votar ou imaginar o meu voto no esquerdista do Fernando Haddad?